Começa agora o Fé em Ação. E se você nos acompanha todas as semanas, já sabe que esse é o programa que te mostra como a Federação dos Empreendedores Adventistas tem atuado por todo o Brasil e pelo mundo com projetos de ajuda ao próximo e com transformação de vidas. No Fé em Ação de hoje, vamos entender o que são os ministérios da fé e como eles impactam a vida de pessoas e comunidades. Nos estúdios, Sérgio Azevedo conversa com Gabriela Braga, Ricardo Ortolan e Fabiano Luz, representantes da fé. Eles falam sobre a relevância dos ministérios para o crescimento da federação. A gente tem um problema bom, que é o fato de ter mais opções de ministérios, que a gente não tinha no passado. A gente percebe que há um crescimento desse trabalho, isso é muito positivo. André Aurel conta as novidades da Federação dos Empreendedores Adventistas com ações sendo realizadas por todo o Brasil. Vamos dar uma pausa e já retornamos. Você acompanha comigo aqui muitos projetos e ações que recebem apoio da fé. Agora você já se perguntou o que acontece nos bastidores deste apoio? Como a federação acompanha os projetos e também como atua diretamente na transformação de vidas? O programa de hoje vai te deixar por dentro de todo esse processo de apoio e cuidado. Não é mesmo, Renata? A Federação dos Empreendedores Adventistas transforma dons em ministérios para toda a vida. É por isso que vamos conhecer a história de pessoas com iniciativas diferentes que, apoiadas pela fé, desenvolvem projetos de impacto na sociedade. A Fazenda Revive é uma instituição que ela acolhe pessoas com vícios. Então, ela recupera essas pessoas para devolver à comunidade de uma forma sadia. É uma equipe multiprofissional que dá apoio a estas pessoas que lá ficam se recuperando. Quando eu trabalhava ainda, eu pensava assim, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar, vou atuar em alguma coisa na comunidade auxiliando as pessoas. E veja, Deus me ouviu. Um dos ministérios que eu estou envolvido diretamente é o Casa Esperança, coordenando, ajudando a construir esse ministério Casa Esperança. O Casa Esperança tem duas vertentes. Uma vertente que é a missão que é ajudar as pessoas em situação de risco social a terem um alento, a terem uma alimentação, a terem as condições básicas de acolhimento. A outra vertente, ela tem a ver com o voluntariado, ou seja, o Casa Esperança, ele permite às pessoas a desenvolverem experiências de voluntariado e, com isso, entenderem qual é o propósito que Deus tem para com o serviço aos pobres, aos necessitados, etc., que é bíblico. Os ministérios são o exercício prático dos ensinamentos bíblicos de Jesus. Gabriela explica que a fé deseja estar cada vez mais próxima dos líderes e das ações para dar suporte espiritual e ajudar nas maiores necessidades. A gente tem o objetivo de fazer uma ponte entre os líderes dos ministérios e os conselheiros e a diretoria da nossa Federação dos Empreendedores. E o objetivo principal é que a gente consiga manter um vínculo forte e estreito e que os nossos líderes de ministérios possam se sentir amados e abraçados, não só apoiados nas questões financeiras, mas também nas questões espirituais e nas questões sociais. Marley, conselheira da fé, tem sido incentivada a interceder espiritualmente pelos ministérios.
Há uns anos atrás nós visitamos o projeto Salva Vidas Amazônia, né, na nossa região, que eu sou de Rondônia, e até na época o Brad perguntou quantos de vocês oram por esse ministério, porque o que a gente mais precisa é de oração. É claro que os recursos financeiros são importantíssimos, né? Mas a oração acima de tudo, porque a oração move montanhas. Como a gente falou, não se trata apenas das questões financeiras, mas um apoio que vai muito além disso. Então, estar perto dos líderes significa orar com eles, fazer contatos periódicos com eles, se aprofundar dentro das necessidades. E isso tudo reflete os princípios da fé, de acompanhamento presente, de crescimento espiritual, de apoio financeiro e, enfim, toda essa caminhada espiritual para que juntos nós possamos ir mais longe e assim acelerar a volta de Cristo. Pela essência, o objetivo da fé é congregar, né, empresários, empreendedores, para que dediquem parte do seu tempo, ou recursos, ou talentos, em prol do que nós chamamos de ministérios de apoio, né, o esforço de membros leigos em prol do cumprimento da missão de levar essa mensagem ao mundo. Eu comecei a me envolver de uma forma mais efetiva já tinha alguns projetos pessoais, já participava de alguns ministérios pessoais antes mesmo de participar com a fé, e dentro da fé a gente pôde colaborar não apenas com recursos, mas também com envolvimentos em alguns projetos que eu tenho um carinho muito especial. Dentre eles, hoje eu posso destacar o projeto Hope for Kids, que é um projeto que tem recentemente criado na cidade de Engenheiro Coelho, que visa levar, vamos dizer assim, a conhecimento, informação, atendendo crianças de 7 a 12 anos e adolescentes até 17 anos, como contraturno escolar, beneficiando mais de 200 crianças. Então é uma forma que você tem de transformar a vida pela educação. Eu comecei a trabalhar na fé de forma despretensiosa, vim assistir um evento e aos poucos fui me envolvendo num departamento, num ministério, e hoje para mim é uma bênção atuar em vários ministérios, não é em um. Eu gosto de trabalhar e fui envolvendo minha família. Quando eu fui perceber, a casa inteira estava envolvida. Meu filho, minha esposa, minha netinha. Antes da pandemia, a casa de Walter vivia assim, cheia de jovens. O filho teve a ideia de formar um grupo de estudos da Bíblia com essa galera que tem muita sede de aprender sobre o Evangelho. Agora, os encontros são online. A fé fez a diferença na minha vida. Então, sou grato a Deus de ter colocado esse projeto de vida, né? Eu digo assim, que é a família fé. Eu me sinto muito gratificada, uma gratidão imensa, abençoada por Deus, por ter me colocado neste projeto e trabalhando para a fé. A gente entende que o ministério é algo que brota de dentro das pessoas para cumprir a sua visão de missão. E essa visão de missão é que leva as pessoas a desenvolverem algo em prol daquilo que ele acredita. Sou uma mulher de oração e orar pela fé, né, pelos ministérios de fé é muito bom. Quando a gente faz missão, a gente sabe, existem aqueles que oram, existem aqueles que são enviados e existem aqueles que financiam. A fé quer atender de forma completa todos os requisitos para uma boa missão. Poder participar de projetos dessa natureza nos traz não apenas a satisfação de estar beneficiando alguém, mas a gente percebe ao final que o maior beneficiado somos nós mesmos. Às vezes, com tão pouco esforço, tantas vidas são transformadas. E você sente o quanto você pode ser usado. Se tem uma coisa que eu posso deixar aqui, é o convite para as pessoas que querem fazer diferença na vida de outras pessoas. Venham, conheçam, né, um pouquinho do que é a fé. É impossível você ficar parado se você pesquisar um pouquinho do que é a fé. Você vai se movimentar, vai fazer diferença na sua vida e na vida de muitas pessoas. Os ministérios da fé seguem um conselho bíblico de usar os dons para servir, ensinar quem precisa aprender, amar uns aos outros como irmãos, tratar todos com respeito,
repartir com os necessitados, viver em paz com as pessoas e jamais permitir que o mal vença, mas vencer o mal com o bem. Que emocionante ver como a fé tem atuado ao lado de cada projeto. Agora é o momento de acompanharmos mais sobre a Federação dos Empreendedores Adventistas com André Aurel. A região metropolitana de Salvador é conhecida pela beleza das praias e, apesar de ser um dos destinos mais desejados pelos turistas, parte da população sofre com a pobreza ou até mesmo a fome. Diante dessa realidade, que foi potencializada pela pandemia, a Fé Bahia fortaleceu o projeto Mãos Solidárias, que também doa alimento à população e passou a investir mais ainda na compra de cestas básicas. Com a Fé Bahia, já foram entregues 16.734 cestas, totalizando cerca de 233 mil quilos de alimentos, que beneficiaram mais de 67 mil pessoas da região. Hoje, nosso programa está falando sobre ministérios. E quando falamos de ministérios de fé, algumas dúvidas surgem. Uma muito comum é se a fé tem ministérios próprios. A fé não tem ministérios próprios. Com exceção do programa Fé em Ação, a organização atua estimulando e apoiando ministérios, coordenados por voluntários adventistas em todo o Brasil. A esses ministérios, nós chamamos de ministérios de fé, mesmo que não haja um vínculo formal com a nossa federação. Outra dúvida muito comum é: que tipo de apoio a fé pode oferecer aos ministérios? A federação pode oferecer visibilidade, credibilidade e parceria com outros ministérios e empreendedores da região. Pode ainda oferecer apoio técnico e também financeiro. Um dos maiores instrumentos deste apoio é o programa Fé em Ação. Essa é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, apoiando projetos, impulsionando ministérios e transformando vidas. Obrigada, André. Agora nós temos uma pequena pausa, mas depois do intervalo vamos falar um pouco mais do que a Federação tem feito para apoiar os ministérios. Uma atuação que transforma muitas vidas. O Fé em Ação volta já. Amigo e amiga telespectadora, nós vimos na primeira parte do programa a importância dos ministérios. Nós chamamos de ministérios de fé, ministérios que fazem vidas serem transformadas. Os ministérios de fé, a partir de um determinado ano, começaram a chegar para a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil para serem apoiados. E isso vem mudando ao longo do tempo. É uma grande pilastra, muito importante para a fé, o apoio a esses ministérios. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios 3 pessoas que representam a fé e que fazem com que esses ministérios virem oportunidades de conhecimento da mensagem. Eu estou recebendo a Gabriela Braga, ela veio de longe, de Porto Velho, lá no norte do Brasil. Ela é assessora de crescimento dos projetos da fé. O Dr. Ricardo Ortolan, ele é 2º vice-presidente executivo da fé. E o Dr. Fabiano Luz, que mora em São Paulo, o Ricardo em Campinas, né? Veja só, vários lugares do Brasil, como 1º vice-presidente executivo da fé. Muito obrigado por terem aceito o convite desse nosso espaço, né? O espaço proporcionado aqui dentro da Rede Novo Tempo para o Fé em Ação, que é um projeto também, é um ministério apoiado pela Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Muito obrigado por terem aceito o convite. Começo pela ordem aqui do 1º vice-presidente, né? Fabiano, como é que vocês estão hoje fazendo, como é que foi a decisão de dar uma modificada na escolha desses ministérios, né?
Como é que vocês fazem a triagem, né, o levantamento de dados para fazer essas escolhas? Que critérios são importantes e por que a fé mudou nesses últimos 2 anos nesse tipo de escolha? Sérgio, você sabe que, né, com 30 anos de história em ministérios, a fé vem apoiando e, obviamente, o processo, a acessibilidade de cada ministério, ele foi mudando e teve que se adaptar às novas linguagens. Então, nesse sentido, quando um ministério em qualquer lugar do Brasil tem interesse em ser apoiado, em mostrar o que está fazendo para ter essa parceria, ele vai ter acesso a uma página no site da fé, tá certo? Vai colocar as informações, existe um croquis básico. E aí, aproveitando a presença da nossa amiga Gabi aqui, na época que nós fazíamos isso de maneira braçal, no sentido de um grupo de executivos dessa comissão, pegava essas informações imputadas no site, orávamos, chegávamos a algumas decisões. E a Gabi, ela já fazia parte de um ministério lá de Rondônia e que fez parte dessa solicitação. Então, a mudança principal é ganhar com quem já esteve do outro lado, percebendo a necessidade e, além de tudo isso, agregando a questão espiritual, a questão do envolvimento do conselheiro que apoia diretamente esse Ministério de Fé. Então, a partir das informações imputadas, a Gabi, agora como essa nossa gestora, nos traz e a gente chega à decisão dos ministérios, como vão ser apoiados. Hortolã, e é fácil chegar a essa decisão, porque eu imagino, porque recursos sempre são escassos, né? No mundo inteiro, o tempo todo, né? E certamente devem surgir muitos ministérios para serem analisados. É difícil? É verdade. Por um lado, a gente tem um problema bom, que é o fato de ter mais opções de ministérios, que a gente não tinha no passado. A gente percebe que há um crescimento desse trabalho, isso é muito positivo. Mas, por outro lado, a gente fica com essa dificuldade de selecionar alguns. A gente faz alguns critérios, então tenta encontrar ministérios por todo o Brasil, em áreas diferentes de atuação, crianças, moradores de rua, pessoas dependentes químicas, estudantes, e a gente tenta abranger, então, essas áreas diferentes, e aí faz uma seleção e chega aos projetos que são selecionados, né? Gabriela, eu acredito que quando a gente fala aqui em ministérios, normalmente são pessoas leigas, voluntárias da igreja, né? Esse eu acho que é assim o mote, né? Principal. E especialmente empreendedores. Se for empreendedor, melhor ainda, né? E o empreendedor, ele pode, então, se envolver desenvolvendo um projeto, né? Ou apoiando com até recursos ou com conhecimento, né? Relacionamento. E, então, esses ministérios, precisa ficar bem claro, eles ajudam a igreja a crescer, né? Conforme o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, prega. Então, estão alinhados, né? E há uma preocupação com isso, eu acredito, inclusive nessa checagem, né? Como o doutor Fabiano falou, a gente tenta ser justo na questão da acessibilidade dos ministérios que são apoiados. Então, a gente tenta pegar ministérios voltados para a área de educação, para a área da saúde, para a área da assistência social, para a área evangelística, e isso acaba sendo um critério importante para a seleção. E aí a gente pega um número que a gente entende que seria bacana a gente apoiar, no sentido até, como o Ricardo falou, às vezes a gente pode ter muitos ministérios inscritos, a gente não tem condição, infelizmente, ainda de ajudar a todos. Então, a gente pega um número que a gente entende que será razoável e a gente faz aí a divisão por categorias. Então, a gente acaba selecionando esses ministérios para conseguir fazer o apoio e direcionar uma renda que seja significativa. Eu queria agora assistir com vocês um depoimento importante que é da Dilma Franca, presidente do projeto ID, que é um dos projetos, um dos ministérios apoiados e que você também fez parte. Meu nome é Dilma Fonseca Franca e faço parte da diretoria do IDGO Brasil. Estamos felizes por participarmos desse evento que tem sido grande bênção à pregação do Evangelho. O IDGO tem como objetivo patrocinar missionários nativos em alguns países da Janela 1040 e também em algumas regiões do Brasil de difícil acesso em grupos indígenas. Quando a fé cedeu um espaço de quase 20 minutos no programa Fé em Ação da Rede Novo Tempo,
Pudemos ver como os resultados foram incríveis. Muitas pessoas nos procuraram para participar de alguma forma. Desta maneira, somos imensamente gratos, primeiramente a Deus, aos nossos doadores, às organizações de nossa igreja e à liderança da fé, pelo desprendimento em participar desse projeto de evangelização, que tem alcançado tantas pessoas e transformado vidas. Que Deus abençoe os projetos de missão para que o retorno de Jesus Cristo seja breve. Legal, hein? Inclusive o Fé em Ação participando, né, do crescimento desse ministério. Agora, Fabiano, muitas pessoas têm vontade de fazer e não sabem como fazer. Agora parece que vamos ter ferramentas e poderemos mostrar ministérios no site, né, pelas redes sociais, para o desenvolvimento de novos talentos que queiram fazer algum ministério. Explica para a gente como é que vai funcionar isso. Nosso departamento de marketing, né, o que o Fábio está capitaneando, reformulou todo o nosso site e as mídias digitais justamente para ter acesso. Então, você se interessou em ajudar, tem como ter acesso. Vai ter lá uma maneira de se cadastrar. Além de ajudar, de imputar recurso, né, porque a gente precisa de recurso, obviamente. Além disso, o envolvimento com o ministério. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero me envolver com esse ministério. Você, através desse site, desta página das mídias digitais, você vai ter acesso ao ministério que você quiser apoiar. Olha, a gente tem aqui um depoimento de um estudante, Joel Pinheiro, que a fé está ajudando. Hortolã, você conhece a história desse rapaz? Conhece? Joel Pinheiro. Não? Então vamos conhecer junto? Vamos lá, vamos ver no vídeo. Olá, Gabriela, tudo bem? Sabe por que eu escolhi a paisagem como o pano de fundo do meu vídeo? É porque foi lá no Amazonas que eu conheci essa pessoa maravilhosa em minha vida. Eu não consegui arrecadar fundos 3 vezes para ir para o Projeto Salva Vidas Amazonas. Eu só consegui a quantia em 2016. E foi lá onde eu conheci essa pessoa, a Gabriela. Sabe, Deus realmente escreve certo, em linhas certas. Porque eu deveria estar lá naquele ano para conhecer essa pessoa e colocar no meu coração o incentivo de ser alguém na vida. E agradeço por você acreditar em mim e que esse meu trabalho, essa minha profissão possa ser para abençoar mais e mais pessoas. Hoje eu faço medicina, estou no 8º semestre lá no Paraguai e com todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida, mas Deus sempre está à frente. E obrigado de verdade por tudo que você tem feito por mim e também por outras pessoas. Ricardo, Fabiano, Gabriela, vocês são abençoados por Deus. Parabéns por esse trabalho. Tem uma surpresinha para vocês. Eu queria que entrasse aqui o Walter de Pardi, que é o presidente do conselho, e ele quer deixar com vocês um certificado especial pelo trabalho que vocês fazem voluntariamente em prol da missão. Walter. Olá, amigos, amigas, Sérgio, Fabiano, Gabriela, Ricardo. Gostaria de deixar uma recordação para vocês. O belo trabalho que vocês fazem pela fé, um reconhecimento também, é uma lembrança singela, mas é do coração. Nosso muito obrigado pelo que vocês fazem, a diferença na vida dos outros. A gente chama gente de fé e vocês são gente de fé. Nosso muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Parabéns mesmo, vocês são especiais. Pode se levantar, pode abraçar. Nós estamos aqui em fim de programa. Vacinados e saudáveis. Vacinados, isso. Testados. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Parabéns. Obrigado, meu brother. Parabéns. Valeu. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos encerrando o nosso programa aqui na certeza de vê-lo na próxima semana nesse mesmo horário e a gente retorna agora com a Bárbara Luz. Até lá. A atuação da fé precisa de muitos braços, precisa daqueles que acompanham de perto a evolução de cada ação, de voluntários para atuar na linha de frente, de pessoas nos bastidores para acompanhar as ações e também orar. Você já faz parte da fé? Que tal atuar em uma dessas frentes? É só acessar o site feadventistas.org.br para fazer parte dessa iniciativa. O Fé em Ação chegou ao fim, mas nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!